Fala, seus otakus, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de react aqui do canal, gente. Obviamente eu tô fazendo experimentos aqui, né? Eu já gravei esse vídeo aqui várias vezes, mas tive problemas com o strike, então apagava do canal e tô tentando refazer de novo. Até essa introdução aqui já tá bem memorizada na minha cabeça, porque eu já fiz várias vezes aqui, mas eu acho que dessa vez vai dar certo. E aí vamos fazer aí, das próximas vezes vou fazer reacts assim, sem assistir o episódio antes, né? Para ter toda aquela experiência ali real, para ser uma coisa mais natural, né? Esse episódio aqui eu tenho coisas importantes para falar para vocês, então por isso que eu tô insistindo em refazer, né? Mesmo já perdendo aquela coisa ali de assistir a primeira vez, mas eu tô insistindo em refazer por conta disso. Então vamos pro vídeo. Vamos lá, uma observação aqui bem legal é que a gente vê aqui que o Kuma ele tá com roupas diferentes dos demais personagens, né? A gente viu lá no episódio anterior que provavelmente os que vieram de Mary Joyce estavam com roupas, né, tudo iguais, as roupas de escravos. Aqui nós vemos dois personagens, né, junto com outros, que o Kuma se separou do pessoal ali, né, que veio de Mary Joyce e agora está com os habitantes da ilha, né? Então a gente vê que ele tem, as roupas são diferentes, né? Então o que demonstra que a Jeanne e o Ivankov eles não vieram de Mary Joyce, né? Só um detalhe aqui para deixar guardado aí na cabeça de vocês.
Esse Garp tem tesão no Roger, só pode. Ok, galera, uma observação importante a se fazer aqui neste momento, ó. Sou uma profissional em roubos, escutas telefônicas e transmissões. Tá, a Jeanne, se eu não me engano, nesse ponto da história, ela tem 12 anos. Como que uma menina de 12 anos tem esse tipo de conhecimento? Né? É meio estranho porque essas características aqui são características de uma espiã, né? É algo que você vê aí que os habitantes normais, né, não tem. Os adultos, né, não sabem fazer o que ela está fazendo aí. Então, assim, ela tem um conhecimento muito específico, né, de pessoas que foram treinadas para conseguir esse tipo de conhecimento. Então, presta atenção nisso aí. Guarda isso aí na cachola que mais lá na frente nós vamos conversar sobre isso. Justamente o contrário. Por ele ser grande, ele é algo fácil.
Cara, essa voz, a primeira vez que eu vi, eu achei que fosse o Barba Negra ou Barba Branca falando, mas, né, parece ser a voz do Rock de Xereca, né? Então, não sei aí. Deixa aí nos comentários aí, alguém me ajuda aí. É a voz do Barba Branca ou é a voz do Xereca aí? Alguém me ajuda aí. Barba Branca e a Stussy, a gloriosa avó da Bo Hancock. O Chique, o Leão Dourado. Big Mom. Caidinho. Capitão John. Pro Beleléu. Um Golden Axe aí e um outro misterioso. Parece muito Luffy, mais adulto, né? São uma paixão muito grande pelo Roger. Seis baús. Eles vão pegar só 2 frutas e ainda vão comer só uma. Falando de coisas que não deveriam. Perdeu, mané. Desce também. Ivankov vai segurar a Big Mom. Tá de sacanagem um negócio desse.
Um peito da Big Mom e o Ivankov já tava longe. Precisava. Mas é roteiro, né? Roteiro. Apesar que ele poderia também comer bem rapidinho, né? Uma mordida que ele desse e já era. Chuplão. Garoto fofudo. Um detalhe aqui, gente. Nossa, eu tô sentindo azia, por isso que eu tô toda hora tossindo aqui. O Saturno, ao meu ver, né, a minha interpretação aqui é que ele não reagiu ao nome Nika. Ele reagiu ao Kuma dizendo, né, que não é normal a pessoa ser escravizada. Se ele tivesse algum poder, ele ia tentar mudar as coisas, né? Então assim, ele reagiu à rebeldia do Kuma, né? A rebeldia entre aspas aqui, aspas, tá bom? Ele reagiu à rebeldia do Kuma, ele não reagiu ao nome Nika, né? Essa é a minha interpretação do que aconteceu aqui, e eu acho que existe um motivo para isso, né? Eu tenho um vídeo aí de teoria que está aqui no meu canal sobre como um século se apagou. Mas por final eu vou falar mais aprofundadamente a respeito disso, mas guarda aí na memória essa questão também, beleza?
Se fosse mais formal, eles iriam chorar. Francisco, Francisco, Francisco. Já tá chamando de Kumati. Sim. Nossa. Só batata pura e seca, sem nada. Nem ketchupinho na batata. Nem pra fritar a batata. Última. Ok, pai. Pai. Eu olhei pra minha cara feia e parei de fazer. Se eu ficar me olhando, eu não faço. Vamos lá, gente. Considerações finais aqui a respeito deste episódio, né? Primeiro ponto, gostaria de ressaltar aqui a respeito de uma teoria que o pessoal estava falando aí na internet, que é sobre o Rox de Zebek, ou como eu costumo chamar, Rock de Xereca. Ele tinha fruta do Barba Negra, né? E Yami Yami no Mi, é isso mesmo? Acho que é, né? Ele tinha fruta do Barba Negra e aí ele engoliu a ilha inteira dentro da escuridão, né? Daquele black hole. E aí ele engoliu a ilha inteira e ele tá lá dentro. E aí o pessoal tá dizendo que ele tá vivo lá dentro, né? E que ele vai retornar. Bom, se ele é o usuário da fruta do Barba Negra, que aí eu tô em dúvida se é Yami Yami no Mi mesmo, agora tô na dúvida aqui, então vou falar fruta do Barba Negra. Se ele é o usuário da fruta da fruta que o Barba Negra usa hoje em dia, então ele está morto, porque a fruta renasceu, né? E a gente viu a fruta. Quem encontrou a fruta foi o Tet, né? Acho que é isso o nome dele, Tet, um outro, um companheiro lá do navio do Barba Negra, né? E aí vocês já conhecem a história, o desenrolar, né? Ele matou o cara e aí o Ace foi atrás dele por conta disso e tal. Então, assim, se a fruta renasceu, é porque o usuário morreu. Simples assim. Então, não tem como o Rock de Xereca tá vivo lá dentro, né? Se realmente ele era o usuário, então ele morreu. Se ele está vivo, então ele não era usuário da fruta do Barba Negra, tá certo? Então, só aclarando esse ponto aqui. Sobre a parte ali em que nós vimos, né,
Da Jeanne, falando aqui a respeito da Jeanne. A Jeanne, ela tinha um conhecimento de espiã, né? E aí, gente, agora eu vou até entrar em parte sobre o mangá, tá certo? Então, para quem só assiste o anime e não quiser pegar spoiler aqui do mangá, é melhor fechar o vídeo daqui para frente, tá certo? Então daqui para frente tem spoiler. Vamos lá. Porque qual que é a minha teoria aqui a respeito, né? A minha teoria é que a Gunko e a Bonnie, elas ambas são clones da Jeanne, né? Isso é uma teoria que eu lancei lá na primeira vez que a Gunko apareceu, eu já lancei essa teoria aí. Agora tem gente já replicando por aí, mas eu lancei lá no início. Assiste meu vídeo lá no canal que você vai ver. Lá deve ter detalhes que talvez aqui eu vou até esquecer de falar. Mas vamos lá. Por que eu acho isso? Bom, explicando toda a história. A Jeanne, ela é uma filha de um dragão celestial, né? Porém, a sua mãe tentou fugir de Mary Joyce quando ela ainda tinha uns 4 anos de idade. E ao tentar fugir, o pai dela, o pai da Jeanne, foi lá e matou a mãe na frente da Jeanne. E entregou a sua filha para ser uma escrava, né? Por isso que ela disse que se tornou escrava aos 4 anos de idade. E aí ela era escrava lá em Mary Joyce, né? Como eu disse aqui, as roupas diferentes, né, mostram fontes diferentes, né? Os que estavam ali com roupas tudo aleatórias, né, são cidadãos da ilha, né, de Blood Valley. Agora os que estavam com tudo roupa igual do Kuma que vieram de Mary Joyce. Porém, nessa época, a Jeanne, aos 4 anos, ela se tornou escrava em Mary Joyce. Porém, como ela era uma filha de um dragão celestial, eles, né, provavelmente ali o governo mundial, pegou e falou, não, vamos treinar essa menina para ser uma espiã, né? Provavelmente a Jeanne seria o que a Gunko é hoje, né? Porém, por conta de toda a história dela ali, de ver sua mãe morrendo, né, e de ver a sua mãe tentando fugir de Mary Joyce, né, talvez por mais que ela não entendesse os reais motivos, mas ela já via ali a mãe tentando fugir de lá, provavelmente já sentia, né, uma certa preocupação em relação àquele ambiente ali. Então, por conta de tudo isso, né, ela nunca se sentiu à vontade de se unir de fato ao governo mundial. Então, o governo mundial pegou ela, treinou ela para ser uma espiã, e aí, quando ela se tornou uma espiã de fato, né, ela aprendeu tudo que ela precisava aprender, ela pegou e fugiu de Mary Joyce, dessa vez com sucesso, até porque ela tinha habilidades para isso, né? Então ela fugiu de Mary Joyce. Meu palpite, ela fugiu aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade ela foge e aí ela conhece o Brook. O Brook, que neste momento ele é o capitão da tripulação dele, né? O capitão antigo morreu por conta daquela doença lá das árvores, não lembro aqui agora o nome da doença, mas ele morreu, né? Inclusive atualizando que lá no meu vídeo original não tinha nada falando sobre o Brook, seu pai da Gunko, né? Não tinha nada disso, mas agora recentemente surgiu, né, toda essa questão aí do Brook aparecendo ali, né, a Gunko chamando ele de pai e tal. Então, só trazendo aqui uma explicação complementar ao vídeo lá da teoria, né? Então, assim, a Jeanne, ela fugiu de Mary Joyce. Nessa, ela encontrou o Brook. Ela navegou com o Brook aí, talvez mais ou menos durante um ano, né? E aí, durante esse um ano, eles se apegaram muito, né? E aí ela começou até a chamá-lo de pai. Porém, eles perceberam que estavam com a doença. E aí o que acontece? Eles precisam tirar a Jeanne do barco, né? Para ela não pegar essa doença também. E aí eles a deixam
em God Valley. Provavelmente eles deixaram ela em God Valley. Pode ser que eles tenham deixado ela em outra ilha e depois ela foi a God Valley, né? Mas eu acho bem provável que eles tenham deixado ela em God Valley. E aí, né? E aí, beleza, eles foram, morreram e tal. Tranquilo. E aí vem a história da Ginny. Aí é onde a Ginny, ela está em God Valley, é uma criança de 10 anos, né? Então, ela teve que viver nas ruas, né? Ela virou uma pessoa que mora nas ruas, sem trabalho, né? A gente viu ali ela falando, não vamos mais catar lixo e roubar, né? Porque ela foi abandonada aos 10 anos, né? Perdeu a mãe, o pai não quer saber, aí tem o Brook, que depois se tornou o pai dela e acabou morrendo também, né? Então, aos 10 anos de idade, ela só poderia viver nas ruas, né? E aí catando lixo, roubando, né, para tentar sobreviver. E aí é onde vem essa história aí dela, né? Então, agora já adentrando aqui um pouco até no episódio seguinte, a gente vai ver ali que mais para frente a Ginny será sequestrada, né? Então nós vimos ali o Saturno, ele estava de olho na Ginny correndo, né? A gente pode até pensar que era no Kuma, mas era na Ginny, porque ela era uma espiã, né? Ela foi treinada para ser uma espiã do governo mundial. Ela tem muitas informações, então ele estava ali observando ela para ver, né? Provavelmente ele achou que ela iria morrer mesmo, né? E aí ele estava ali observando ela. Porém, ela não morre ali em God Valley. E aí, por isso que mais para frente, quando o governo mundial descobriu a respeito dela, eles acabaram sequestrando-a para levar para o departamento de ciências do governo mundial, né? E aí é onde ela é clonada. A princípio ela é clonada uma vez. A minha teoria é que ela é uma clonagem através da gestação, né? Então a Ginny ela fez a gestação do seu próprio clone, né? E aí a Gunko nasce, né? Na minha teoria, a Gunko tem provavelmente por volta de 14 anos. Gunko nasceu, existe um período de recuperação, existe um período de preparação para uma nova clonagem, e aí mais 9 meses de gestação vem a Bonnie, e a Bonnie hoje em dia tem 12, né? Então a Bonnie e a Gunko são meio que irmãs, né? Mas ambas são clones da Ginny, tá certo? Então essa é a minha teoria. E até já aproveitando aqui toda a questão ali, né? Por exemplo, coisas que reforçam essa teoria. Saturno, por que ele está em God Valley? Né? Existe um propósito ali, né? Porque, veja bem, ele, na questão de Ohara, ele não saiu da sala do trono para nada, nenhum dos Goroseis saíram. E Ohara foi um evento que era muito impactante, né? Foi um evento muito importante, mas nenhum dos Goroseis saíram da sala da autoridade. Eles só saem quando tem algo muito importante envolvendo o seu ministério, que no caso do Saturno é o Ministério da Ciência, né? Então ele, por exemplo, para Egghead ele foi lá pessoalmente porque estava envolvendo o ministério dele, que é o da ciência, né? Então é por isso que ele saiu. E aqui em God Valley tem algo relacionado à ciência acontecendo aí, né? Porque senão ele não estaria aí. Então, o que eu acho que está envolvido, né? Quando nós vemos ali o Fingarlindo falando, observem crianças, né? Então, provavelmente está se referindo ao Shanks. Talvez o Shamrock também estivesse ali, não sei, ou talvez foi só figurado, né? Porque as crianças não poderiam, né? O Shanks dentro de um baú vai ver o quê? Então provavelmente, né, o Shamrock também não estava ali
testemunhando visualmente, né? Mas enfim, provavelmente ele estava se referindo a esses dois, ao Shanks e ao Shamrock. Porém, né, o Shanks provavelmente ou ele é um clone do Shamrock ou ele é um clone do próprio Fingarlindo. A gente não sabe ainda como é que foi que isso aconteceu. Mas o Shanks também é um clone, tá certo? É por isso que o Saturno está ali, por conta dos clones. Os clones fazem com que o seu ministério esteja envolvido, e é por isso que ele está ali naquele ponto, né? Para garantir que o Shanks fosse levado pelos piratas, né? A ideia do governo mundial possivelmente fosse que o Shanks fosse levado pelos piratas para se tornar depois um agente duplo, né? Uma fonte de informação para o governo mundial. O grande problema é que o Shanks foi levado pelo Roger, né? E acabou, se ele fosse levado pelo Xereca, aí era outra história, né? Possivelmente ele iria se manter fiel ao governo mundial, mas como ele foi levado pelo Roger, aí ele acabou conhecendo um mundo que fez com que ele se tornasse um pirata legítimo, né, por conta disso. E o que mais que eu... e provavelmente, né, tudo isso aí foi armado justamente para isso, né, para os piratas irem, né, levar o Shanks, né, inclusive esse ataque à ilha de Hachinozu, e eles pegaram um tesouro, sabe-se lá qual, de Hachinozu, já foi justamente para instigar os piratas a irem a God Valley, né? Provavelmente eles queriam que o Xebec fosse para lá, mas o Roger acabou aparecendo, né? Então, provavelmente o Roger saiu fora da equação, né? Não era algo que eles estavam esperando. Talvez foi a Jeanne que deu essa mãozinha aí, causando todo esse caos e mudando o rumo da história. Talvez foi. Talvez a Jeanne, eles deixaram que ela fizesse isso, né? Eles viram que ela estava na ilha ali, aí viram que ela estava tentando fazer todo esse trabalho de espionagem, perceberam e deixaram ela à vontade, porque isso fazia parte dos planos deles? Talvez também, a gente ainda não sabe. Mas, enfim, essa é a minha teoria. Dá uma olhada lá nos meus vídeos. E tem um outro detalhe aqui, né, sobre a questão que eu falei do Saturno não ter reagido ao nome Nika. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre como o século foi apagado. Eu fiz um paralelo entre Dressrosa e o século perdido. Dá uma olhada lá, porque é muito interessante. Lá vai ter uma resposta a respeito do porquê que o Saturno não reagiu. Mas eu ainda vou fazer uma parte 2 a respeito de alguns detalhes que eu não pude colocar no vídeo. Eu tentei fazer o vídeo o mais curto possível, então eu não me aprofundei no assunto por tentar fazer um vídeo curto, porque as pessoas não estão assistindo muitos vídeos do meu canal, né? Então, vou tentar fazer um vídeo bem curtinho aqui para ver se o pessoal assiste. E aí eu tentei ser o mais breve possível. Então, por isso eu deixei para fazer uma segunda parte depois, né? Então, se você quiser ver essa segunda parte aí da teoria do século perdido, vai lá, comenta lá, pede para fazer uma segunda parte, porque a gente precisa disso, é o combustível. Porque se ninguém assiste, se ninguém dá like, dá um trabalhão, para que eu vou ficar tendo esse trabalho todo se a gente não tem esse retorno, né? Então, se vocês derem um apoio lá e comentar, deixar like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, aí eu fico motivado e faço uma segunda parte trazendo mais explicações a respeito de como o século perdido foi apagado, certo?